Muito bem, amigos, estamos de volta, dando prosseguimento, então. Estamos nos juizados especiais criminais. Estamos na fase preliminar. Audiência preliminar, uma audiência onde está sendo oferecidos os institutos despenalizadores. Primeira tentativa, a composição dos danos civis, quando cabível. Lembrem que não se admite em crimes de ação penal pública incondicionada. Deu certo, ocorreu a renúncia, homologou o juiz, título executivo a ser cobrado na esfera civil. Mas fracassou, não deu. Aí representou o ofendido, não houve composição, ou então a ação penal é pública incondicionada. Aí vem a transação penal. Primeira coisa que tem que saber sobre transação penal. Quem propõe? MP, Ministério Público. Enquanto a composição dos danos civis era proposta pela vítima, a transação penal é proposta pelo MP. O MP faz a proposta. Agora, o que será que o Ministério Público vai propor? Ele vai propor, meus amigos, uma medida alternativa. Que medida alternativa é essa? PRD, que nós chamamos de penas restritivas de direitos, ou multa. Ou seja, vai ser proposta de uma pena não privativa de liberdade. Certo? Proposta de uma pena não privativa de liberdade. Por isso, PRD ou multa. Para quem vai ser feita essa proposta? Para o autor do fato. Aqui está. A proposta vai ser feita para ele, certo? Para o autor do fato. Pode ser conduzido por um conciliador? Pode, mas para ter validade tem que ser homologado por um juiz, certo? Então tá aqui. Meus amigos, a transação penal, ela é um instituto despenalizador que resolve na audiência já o processo. Aliás, processo que nem teve ainda, né? O Ministério Público vai chegar e vai dizer, olha, a minha proposta é uma multa de R$1.000. Aceita? Aceito. O juiz togado homologa, está resolvido. Ou então, minha proposta é 2 meses de prestação de serviços à comunidade. Aceita? Aceito. Aceitou. Está resolvido. Diferente da composição de danos civis, a transação penal pode ocorrer, amigos, em qualquer ação penal. Em qualquer uma. Pode ser ação penal pública incondicionada, pode ser ação penal pública condicionada, pode ser ação penal privada. Aliás, muitos entendem, inclusive, que isso é uma grande sacanagem, né? Porque o ofendido chega para fazer a proposta de composição dos danos civis. Diz assim, olha, o muro da minha casa custa R$5.000. Paga, eu renuncio. Aceita? O cara diz, não. Aí vem o MP propor a transação penal. Eu te proponho o pagamento de 2 cestas básicas. Tu aceita? Aceito.
Acabou. E o ofendido? Para o ofendido só resta ingressar na esfera civil, pleiteando a sua indenização. É o único caminho que ele tem, é por lá agora. Mas a transação penal também tem essa característica, certo? Detalhe importante, pessoal, como eu disse para vocês, não basta, não é suficiente o Ministério Público fazer a proposta e o autor do fato aceitar. É preciso que o juiz homologue. E cuidado, dessa homologação cabe recurso. Na transação penal cabe apelação. Muitas vezes a banca examinadora inverte os conceitos, diz que a transação penal é irrecorrível e a composição dos danos civis atacável por apelação. É o contrário. Irrecorrível é a composição dos danos civis. Apelável é a transação penal. Então, um grande cuidado também em relação a essa característica, em relação a esse ponto. Certo? Bom, amigos, a multa pode ser reduzida pela metade, se for a única pena aplicável. Vejam bem a palavra, pode, não quer dizer que o juiz vai fazer, certo? Cuidado em relação a isso. Tudo isso está no artigo 76 da Lei 9.099. Artigo 76. Acompanhem comigo, por favor. Havendo representação, bom, se houve representação, não houve composição dos danos civis, porque se houvesse, tinha havido a renúncia à representação. Ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, olha quem propõe, o Ministério Público. Cuidado com esse poderá aqui. Se preencher todos os requisitos, na verdade, o Ministério Público deverá propor. É uma norma impositiva. É direito subjetivo do autor do fato. Poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Vejam, ele não pode propor prisão. Ele não pode propor prisão. É um tipo de justiça negociada, mas diferente, por exemplo, da norte-americana. Lá nos Estados Unidos, promotor chama advogado e réu na sua sala e diz assim, fizeste coisa feia, hein? Pô, mataste pessoas, sangraste os cofres públicos. Vamos fazer o seguinte, pega 22 anos e ressarce os cofres públicos. Essa é a minha proposta. Caso contrário, vão para o pau, vou te pedir pena de morte. Lá a justiça negociada é assim. Aqui não há possibilidade de negociar prisão. Podem ver, é pena restritiva de direitos ou multa. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Está aqui. Certo? Até a metade. Alguém vai perguntar, mas professor, sempre é possível a transação penal? Não. A lei também traz situações em que é vedada a transação, que é proibida a transação penal. Vamos ver que casos são esses? Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. 1. Ter sido o autor da infração. Vejam que por enquanto nós não falamos em réu. Nós não temos ainda a figura do réu. Agora é o autor da infração, condenado.
Condenado, pessoal, cuidado. Por favor, cuidado. Condenado é diferente de processado. Ele não pode ter sido condenado pela prática de crime. Está falando ali em contravenção? Não. Está falando ali em crime. Condenado pela prática de crime. Vamos cuidar isso também. A pena privativa de liberdade. E se ele foi condenado pela prática de um crime, a pena restritiva de direitos? Nada impede a transação. E se foi condenado pela prática de um crime, a pena de multa? Nada impede a transação. Tem que ser a pena privativa de liberdade. E olha o finalzinho. Por sentença definitiva. Sentença definitiva, meus amigos, é aquela em que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ela é irrecorrível. Enquanto cabe recurso, cabe transação penal. Então, quais são os requisitos? Condenação, só ser processado não basta. Tem que ser pela prática de crime, contravenção não basta. A pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa não basta. E por sentença definitiva, pendente de recurso, ainda permite. 2. Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de... Cuidado com esse prazo, tem que saber para a prova. 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Isso quer dizer, amigos, uma coisa. Só é admitida uma transação penal a cada 5 anos. Então, se 5 anos se fez a proposta e se aceitou... Por 5 anos não será feita a nova proposta. Certo? Cuidado com isso. 5 anos, aqui está. Isso é importante. 3 é um requisito subjetivo. É um requisito subjetivo, mas que também é importante. Não indicarem os antecedentes, ou seja, sua vida pregressa, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessário e suficiente a adoção da medida. Está aqui. O Ministério Público entende que, pelo seu histórico, o sujeito não é merecedor da transação penal. Certo? Muito relativo, dificilmente se veda a transação por esse inciso. Aceita a proposta por quem? Réu? Não. Autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Não basta o Ministério Público propor e o autor do fato aceitar. É preciso que o juiz togado, então, homologue, efetua a homologação da transação. Importante agora, pessoal, uma coisa que cai muito em prova e a gente tem que cuidar. Existe uma crítica muito grande quanto à transação penal, dando a entender que a transação penal seria uma presunção de culpa, fora de um devido processo legal. É um argumento de que o momento que o sujeito está aceitando a transação, ele estaria reconhecendo sua culpa. Amigos, isso não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes, o autor do fato aceita a transação penal por não confiar no judiciário brasileiro e tem medo da injustiça de uma sentença condenatória no final. Isso pode acontecer. Certo? A transação penal aceita não é pressuposto de culpa. Tanto é que no momento que o sujeito aceita a transação penal, se ele vier a cometer um outro crime futuramente, esse outro crime não caracterizará reincidência, esse outro crime não gerará antecedentes.
Só existe uma consequência, a transação penal aceita. Impedir uma nova transação no intervalo de 5 anos. Só. Unicamente isso. Então nós não temos reconhecimento de culpa aqui em hipótese nenhuma. Certo? No momento que a gente pega essa informação, a gente vem aqui para o parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa. E olha aqui o final, ó, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Tá aí. Tá aí o motivo de mostrar que a transação penal, ela não é pressuposto de reconhecimento de culpa. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá, aqui está o recurso, não gostaria que vocês esquecessem que da transação penal cabe recurso de apelação, certo? Está aqui. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Ou seja, não faz título executivo. Transação penal homologada não faz título executivo, tem que entrar com uma ação cível para que tenha reconhecido seu direito à indenização. O máximo que pode fazer é pegar a transação penal e botar dentro do processo como um elemento probatório, no máximo. Certo? Agora imaginem o seguinte. O Ministério Público chega para o autor do fato e diz assim: olha, eu te proponho que tu preste serviços em um asilo por 2 meses. Tu aceita? O sujeito diz: aceito. O juiz homologou. O sujeito não comparece. Não vai uma vez, não vai 2, não vai 3. Ele não comparece ao asilo. Ele é chamado ao juizado para justificar. O juiz e o MP perguntam para ele: nós temos um acordo que tu deverias, por 2 meses, prestar serviços comunitários em um asilo tal, mas tu não vai. Por que tu não vai? E ele diz: eu não gosto de velho, não vou cumprir medida nenhuma. E agora, amigos? E agora? Pode aplicar uma pena de prisão? Não. Por que não pode aplicar uma pena de prisão? Porque a gente não tem processo ainda, né? Isso tudo é uma fase preliminar. E uma pessoa só pode ser presa dentro do devido processo legal. Então, não pode haver prisão. Até há pouco tempo, nem denúncia podia ser oferecida, porque a decisão do juiz que homologa a transação penal fazia coisa julgada. Pouco tempo atrás, aí sim esse entendimento se modificou. Nesse caso, o MP então oferece denúncia e o sujeito passa a responder o processo como se não tivesse aceitado a transação. Então, não aceitar e descumprir é a mesma coisa. É a mesma característica, o mesmo motivo. Certo? Dando sequência. Bom, foi feita a proposta de composição de danos civis. Não deu certo.
ou porque a ação penal é pública e incondicionada, o autor do fato não propôs, a vítima não propôs, o autor do fato recusou, não teve composição de danos civis. Não foi possível proposta de transação penal, já tinha sido feito uma em 5 anos, ou o sujeito já tinha condenação com trânsito em julgado por crime de pena privativa de liberdade, ou ele recusa, enfim, fracassou a transação penal. Aí sim, amigos, aí sim, fracassou a fase preliminar. Inevitavelmente, nós tivemos que adentrar, então, na outra etapa. A fase processual. Que no GCRIM nós chamamos de... Deixa eu só arrumar aqui. Procedimento sumaríssimo. Aqui está. O que é o procedimento sumaríssimo? É um procedimento processual curto. Curto, mas direto. É nesse caso, amigos, que o autor do fato agora passa a se tornar réu. Agora sim nós estamos falando do processo. Se tentou evitar a todo custo. Não foi possível. Então a gente entra no processo sumaríssimo. Bom, processo sumaríssimo. Como é que ele vai começar? Ele começa, amigos, com o oferecimento da denúncia. Oferecimento da denúncia. O Ministério Público vai oferecer denúncia contra o réu. Essa denúncia é oral. Certo? Oferecimento da denúncia. Se o crime for de ação penal privada, o ofendido vai oferecer a queixa-crime. Também oral. Acompanhem comigo aqui. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência do artigo 76, que é a transação penal, o MP oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. A base dessa denúncia vai ser o termo circunstanciado, né? Está aqui. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no 69 dessa lei, dispensado o inquérito, prescindir-se-á quer dizer o quê? É dispensável. Dispensa-se o exame de corpo de delito, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Vou explicar isso para vocês. Assim, pessoal. Quando uma infração penal deixa vestígios, certo? Quando ela deixa vestígio, é imprescindível o exame de corpo de delito. Tá? Com exceção do GCRIM. Um boletim médico ou prova equivalente dispensa o exame de corpo de delito. Não será preciso o exame feito por um perito oficial,
nomeado pelo juiz, certo? Cuidado em relação a isso. Isso tudo é ação penal pública. O parágrafo 3º mostra a ação penal privada. Na ação penal de iniciativa do ofendido, ou seja, ação penal privada, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do 66 dessa lei. Meus amigos, a denúncia é feita oralmente. A queixa é feita oralmente. Agora, vocês vão de concordar comigo que nós estamos falando de atos essenciais. E se nós estamos falando de atos essenciais, é óbvio, pessoal, que eles têm que ser reduzidos a termo, ou seja, reduzidos a escrito. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, do qual também tomarão ciência o MP, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 dessa lei. Lembrando que no GCRIM a citação tem que ser o que mesmo? Pessoal. Lembrem disso. Pessoal. E cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes de sua realização. Amigos, se na audiência não rolou composição de danos civis, se na audiência não rolou transação penal, o MP já oferece denúncia ali e o juiz já cita o réu ali. Mas às vezes não tem essa audiência. Não estamos na audiência. Às vezes é uma transação penal que não foi cumprida, por exemplo. Aí um oficial de justiça tem que ir lá, pessoalmente, citar o réu. Necessariamente tem que ir citar o réu. Então, meus camaradas, eu posso dizer para vocês que a segunda etapa da fase processual do rito sumaríssimo é a citação. Ali está. Essa é a segunda etapa, a citação. Certo? A doutrina entende que ainda é possível tentar evitar o processo aqui, com uma tentativa de composição de danos civis, com uma tentativa de transação penal ainda. Mas, até o momento, tecnicamente já passou. Certo? E, finalmente, então, a gente vai entrar... Letra C. Entramos na audiência de instrução e julgamento. Ou seja, agora é o momento da instrução. Instrução quer dizer o quê? Colheita de provas. Isso é instrução. Colheita de provas. E julgamento quer dizer o quê? Momento que o réu vai ser julgado. Aqui nós vamos ter uma série de etapas. Certo? Uma série de etapas, todas elas extremamente importantes.
Todavia, meus amigos, isso é assunto para o próximo bloco. Agora nós vamos dar uma relaxada, tomar um cafezinho e logo, logo vocês já cliquem no próximo que nós vamos ter a sequência do nosso Juizado Especial Criminal. Até mais, valeu!